Record, gravando. Mais uma vez, bom dia a todos. Obrigado pela participação na aula de hoje. Não sei se vai ser a última, se semana que vem a gente vai ter lives. Enfim, vamos dar continuidade. Eu tinha pedido para que vocês respondessem duas perguntinhas ontem, que era sobre se você já pensou em que gostaria de trabalhar e se você considera o estudo importante para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho, que foi o que a gente viu ontem lá no texto da página 285. E aí, alguém já tem em mente o que quer fazer? Está em dúvida? Bom dia, professor. Bom dia, Joel, seja bem-vindo. E aí, Joel, também aproveitando que você acabou de entrar, as perguntinhas que eu tinha pedido para vocês responderem, se vocês já pensaram em que gostaria de trabalhar e se vocês consideram o estudo importante para conseguir uma boa colocação no mercado de trabalho. Enfim, alguém já tem em mente que trabalhar, ainda não sabe, cedo? Eu não sei, professor, o que eu tenho em mente em trabalhar. Eu já tive experiência com algumas profissões, mas eu não gostei de nenhuma. Entenda, tá certo. É muito novo ainda. Tem 3 anos de ensino médio para decidir, para pesquisar, enfim. Tá certo. Mais alguém? Seja como for, é bom sempre analisar quando for fazer um curso técnico, uma faculdade, qual é o mercado de trabalho, ou como é que é a rotina, para saber se aquilo que você vai fazer toda a sua vida lhe agrada. Se vai ser algo prazeroso, se vai ser um martírio. Se for um martírio, não vale a pena estudar. Porque estudar, se dedicar, fazer TCC, apresentações, ler livros para fazer o que não gosta, não vale a pena. Então, é sempre Então, bom. professor, é isso que eu penso. Eu queria fazer alguma profissão, só que eu penso, eu vou estudar pra caramba, perder mau tempo pra fazer uma coisa que eu não gosto, que vai ficar praticamente pra minha vida toda, que vai ser É, difícil mudar de profissão assim, e isso. pode prejudicar, tipo, minha carreira toda por uma coisa que eu Pode. escolhi errado. Você pode ter problemas psicológicos, de saúde, depressão, enfim, porque você vai fazer algo que não gosta, vai ser um martírio, você vai acordar, poxa, tem que trabalhar, nossa, que negócio vai ser chato, não sei o quê. Aí você vai pensar, pô, perdi tempo estudando para fazer algo que eu não gosto. Aí é complicado, é por isso que é bom sempre dar uma analisada, se possível, é que 2020 tá doido, não tem como a gente fazer feira de profissão, não pode, etc. Mas é bom também conversar com pessoas da área para perguntar quais são os mercados de trabalho, faz, o que não faz. Então, para saber se vale a pena ou não, porque nem é só questão do dinheiro, é fazer algo que não seja chato, né, para ti. Então é sempre bom pesquisar. Matheus, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia. Então, continuando, a leitura, para a gente tentar terminar esse capítulo hoje, página 290, ainda a questão da criação do Estado de Israel e as guerras árabe e israelenses. Lá no texto da página 290, começa: em setembro de 1993, os pais de vocês eram adolescentes, crianças, eu era bebê, eles nem pensavam em nascer ainda. Yasser Arafat, da OLP, e o primeiro-ministro israelense, Yitzhak Rabin, assinaram o Acordo de Oslo, que teve a intermediação do presidente norte-americano Bill Clinton. Por esse acordo de paz, os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses consideravam os palestinos com direito a um Estado próprio, ou seja, da mesma maneira que os judeus tiveram Estado próprio, nesse acordo Israel ia dizer, olha, eu reconheço que os palestinos, que os muçulmanos têm direito a um Estado próprio, que seria a Palestina. Continuando, a leitura: no ano seguinte, o exército israelense desocupou a faixa de Gaza e a cidade de Jericó, que passaram a ser administrada pela recém-criada Autoridade Nacional Palestina, um tipo de governo semi-autônomo, reconhecido internacionalmente, que administra parte da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Mas esse acordo logo foi desrespeitado. Os conflitos se agravaram e, em 2000, explodiu a Segunda Intifada, a ação dos muçulmanos para com Israel, os judeus. A resposta de Israel foi reocupar as áreas controladas pela autoridade palestina e atacar a cidade de Ramallah, sede da ANP na Cisjordânia. Em 2003, elaborou-se um novo acordo de paz sob a liderança dos Estados Unidos e da ONU, que previa a criação de um Estado palestino no prazo de 2 anos. Esse plano também previa a criação de um Estado. Perdão, esse plano também fracassou. Com a morte de
Yasser Arafat em 2004, Mahmoud Abbas al-Fattah, o mesmo grupo de Arafat, venceu as eleições para a presidência da Autoridade Palestina. Já nas eleições para o Parlamento Palestino, deputados, senadores, quem faz as leis, o parlamento que parla, em 2006, foram vencidas pelo Hamas, grupo radical contrário à negociação com Israel. Ainda hoje, esse livro foi feito em 2012, a escalada, ainda hoje, desde 2012, a escalada da violência entre palestinos e judeus parece não ter fim, apesar de mais de 100 países, inclusive o Brasil, reconhecerem a legitimidade de um Estado palestino. Ele continua apenas no papel. Entre os principais obstáculos à paz estão fundamentalismo de grupos islâmicos que promove atentados terroristas contra civis israelenses, uma minoria de muçulmanos que acha que para convencer, para criar o Estado da Palestina, que para promover o jihad, a conversão, para ser muçulmano tem que ter a violência. Isso dificulta acordo de paz. Fundamentalismo que rege lideranças judias, a exemplo do atual primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu, que ainda hoje, 2020, primeiro-ministro de Israel, que autorizou a construção de novos assentamentos judeus na parte oriental de Jerusalém, área reivindicada pelos palestinos como sua capital, a existência de um muro construído para a proteção dos colonos israelenses na Cisjordânia. Essas ações dificultam uma ação de paz. E por um pouco não foi feita a criação do Estado da Palestina, porque um grupo venceu as eleições para o executivo, para ser primeiro-ministro. Porém, um grupo rival que busca brutalidade, a violência, que é o Hamas, que é um grupo terrorista, venceu as eleições para o parlamento. Ou seja, íamos ter dois grupos diferentes. O grupo que ia governar seria o grupo do Yasser Arafat, mas o grupo que ia criar as leis seria o grupo terrorista. Eles nunca chegariam a um acordo. Por isso que não foi para frente a Palestina, porque esse grupo terrorista era contrário a fazer o Estado da Palestina sob esse acordo de paz que fizeram entre Israel e as lideranças palestinas. Eles queriam criar a Palestina sobre outra maneira. Por isso não se chegou a um acordo. Continuando a leitura, temos aqui o caso do Irã. Situado entre o Golfo Pérsico e o Mar Cáspio, no Oriente Médio, o Irã é um país islâmico e um dos maiores produtores mundiais de petróleo. O Shah Reza Pahlavi governa o Irã desde a Segunda Guerra Mundial em 1963. Buscando ampliar sua popularidade, empenhou-se em modernizar o país, promovendo uma reforma agrária e a extensão do voto às mulheres. No campo político, porém, o Shah mantinha uma ditadura. Com o apoio dos Estados Unidos, de quem comprava armamentos modernos, perseguia e prendia seus opositores e impunha costumes ocidentais à população de maioria muçulmana. Reagindo à ditadura, à corrupção e à imposição de costumes ocidentais, a maioria muçulmana saiu às ruas contra Reza Pahlavi, que, ao ser pressionado, fugiu do país. E aqui está a foto dele, jovem, com certeza lá na década de 60. Ele promoveu acordo com os Estados Unidos, comprava armas, os americanos queriam influenciar esse país para ser um país ocidental, um país capitalista, seguir a mesma vida dos Estados Unidos, e como lá a maioria da população é muçulmana, tem uma visão crítica, pejorativa aos Estados Unidos, as pessoas acharam isso errado, saíram às ruas para protestar, para falar, não, nós somos um país muçulmano, queremos seguir nossas regras, nossos costumes, tradições, não queira impor isso de cima para baixo, que a gente não vai aceitar. Ele acabou fugindo do país. Um Estado teocrático que tem Deus como centro de tudo, onde o poder religioso e o poder político se misturam e as leis religiosas são as mesmas leis políticas. Digamos, o que é, se fosse no Brasil, o que rege os cristãos seria que rege a Constituição. Por exemplo, se algo é pecaminoso, seria criminoso da mesma forma. A pessoa seria punida por isso. Vamos dizer aqui, trair a esposa é pecado. Então, isso se não fosse no Brasil, seria crime. Se o Brasil fosse um Estado teocrático, cobiçar a mulher do próximo é pecado. Cobiçar qualquer outra coisa do próximo é pecado. Se fôssemos um Estado teocrático, isso seria lei, a pessoa seria punida
ou com multa, ou com prisão de alguns meses, enfim, seriam as mesmas leis religiosas, as leis políticas que iriam dirigir o país. 2 semanas depois, o líder religioso muçulmano Ruhollah Khomeini, que vivia exilado na França, retornou ao Irã e triunfante proclamou uma república islâmica. Khomeini tinha o título de Ayatollah, que significa intérprete de Deus, e é dado aos altos representantes do clero xiita. Nos muçulmanos tem as divisões deles, xiitas, sunitas, assim como nos grupos cristãos tem os evangélicos e os católicos. Até mesmo no grupo católico existe uma divisão interna. O Estado teocrático chefiado por Khomeini era anti-ocidental e radicalmente contrário aos Estados Unidos. Seu governo se baseava na Sharia, a lei islâmica, ou seja, as leis muçulmanas seriam as mesmas leis políticas. As mulheres eram obrigadas a cobrir o rosto com o véu, não podiam estudar e, se consideradas adúlteras, traidoras, eram chicoteadas em público. Os assaltantes tinham as mãos cortadas e os assassinos eram executados. Daí se dizer que o governo Khomeini era expressamente fundamentalista islâmico, ou seja, as leis muçulmanas, que é errado, é pecaminoso, é algo grave, você cometer, não só punível para Deus, mas do ponto de vista legal. Se uma mulher trai o esposo, ela é chicoteada. Ah, e se o esposo trai? Aí nada acontece. Seria como se no Brasil a gente também fizesse a mesma coisa. Ah, o homem trai a mulher trai o homem. Vai ser punido, multa, enfim. Mas não é bem assim. E aqui está lá Ayatollah Khomeini no centro, fotografado no Irã em fevereiro de 79, depois de 15 anos de exílio que ele tinha ficado na França, ele voltou para assumir o país. Continuando a leitura, o caso do Afeganistão. Após a Revolução Islâmica no Irã, o fundamentalismo islâmico cresceu. No Afeganistão, o grupo fundamentalista Talibã chegou ao poder em 1996 e impôs ao país uma ditadura teocrática e anti-ocidental. A televisão, que veiculava imagens e valores do modo de vida ocidental, foi proibida. Modo de vista ocidental, nosso modo de vida aqui das Américas, da Europa. As mulheres foram proibidas de sair às ruas desacompanhadas e até de aprender a ler e escrever. E aqui temos uma imagem à esquerda, mulher vestindo o chador, uma vestimenta que envolve o corpo todo, com exceção dos olhos. À direita, mulher vestindo a burca, uma versão radical do chador, que cobre até os olhos. No período em que o Afeganistão esteve sob o domínio do Talibã, o uso da burca era obrigatório, ou seja, podia estar o calor que fosse, se você mulher fosse sair, você tinha que sair acompanhada e usando esse chador, ou com a viseira aqui cobrindo até os olhos, ou sem os olhos. E aqui, xiitas, seguidores da corrente do Islã, que defende somente os descendentes... Oi? Até turistas que fosse lá teria que usar isso? Não, no caso turistas não, mas eles tinham que seguir algumas regras. Não podiam andar com a Bíblia, tinham que fazer o que pode, o que não pode, visitar tal lugar, não visitar tal lugar, não podia sair gravando, fotografando tudo, tinha que seguir algumas regras, por mais que fossem turistas e trouxessem dinheiro ao país, não era bem assim que a banda tocava. Mas enfim, as mulheres não eram turistas, não eram obrigadas a usar esse tipo de roupa. Continuando, seguidores da corrente do islamismo que defende que somente os descendentes de Ali, marido de Fátima, filha de Maomé, podem ser considerados sucessores legítimos de Maomé. Já para os sunitas, Maomé não deixou sucessores, assim cabe ao povo de cada país a escolha de seu governante. Ou seja, enquanto os xiitas acreditam que Maomé, o profeta muçulmano, o principal profeta, ele deixou seguidores, e esses seguidores é que tem que guiar, os sunitas não, dizem, não, Maomé não deixou seguidores, e aí, onde tiver implantado o Islã, um governo muçulmano, as pessoas de cada país têm que decidir como que vai ser governado, de acordo com as necessidades e circunstâncias geológicas, históricas de cada país. Já os xiitas não. Eles deixaram descendentes, você não precisa o que eles falam, ponto final. Beleza? Entre os cristãos até tem algo parecido, porque os católicos alegam, olha, Jesus Cristo nomeou Pedro, que foi nomeando o outro até chegar Papa Francisco. Os evangélicos dizem que não, que Jesus Cristo não deixou igreja nenhuma, que onde tem 2 ou 3 mais pessoas reunindo-se, ali tem a presença de Deus. Enfim, mas é uma diferença pequena, entre outras que existem entre evangélicos e católicos, assim como existem diferenças entre
sunitas e xiitas, porque por mais que ambos acreditem em Maomé, no Alcorão, tem as suas pequenas diferenças, assim como os cristãos têm as diferenças. Por mais que ambos acreditem que Jesus Cristo é o caminho, a prosperidade, a vida, que você pode ir ao céu seguindo os ensinamentos de Cristo, há pequenas diferenças entre católicos e evangélicos, beleza? Estado teocrático, país em que a vida política e social está subordinada às normas religiosas. As leis do país são as leis religiosas. Fundamentalismo, radicalismo religioso ou político que defende o retorno às raízes religiosas, étnicas ou culturais. No mundo atual, há 3 tipos principais de fundamentalismo: o islâmico, o judaico e o cristão, que são as principais religiões do mundo. Seria que como se um país tivesse as suas leis baseadas no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Judaísmo, o Estado judeu é Israel. Cristianismo, a maioria das pessoas no Brasil são cristãs. Ou mesmo quem frequenta a religião de matriz africana acredita em Jesus Cristo, respeita Maria, mãe de Cristo, mas não são leis cristãs que regem o Brasil. Se o homem trai esposa, ele não é punido, não é processado. Se a esposa trai marido, não é punida, não é processada. Se alguém cobiça algo de alguém, não é punido, não é processado. Exceto se rouba, se mata, se furta. Mas aí sobre a ética moral, enfim. Aqui eu não lembro agora de um país atualmente que seja fundamentalista cristão em suas leis. Agora de cabeça, não. A maioria dos países tem essas pessoas como cristãs, existe uma liberdade religiosa na Europa, nas Américas, mas não são as leis cristãs que regem o país. Beleza? Continuando a leitura, página 292. Com a ascensão do Talibã no Afeganistão, os Estados Unidos, representantes máximos do Ocidente, foram demonizados e sua influência política, econômica e cultural tornou-se alvo duramente a ser combatido. Os Estados Unidos, do então presidente George W. Bush, 2001 a 2009, quando assumiu Barack Obama, por sua vez, incluíram o Afeganistão no eixo do mal, países vistos pelo governo norte-americano como uma ameaça ao seu módulo de democracia e que devia ser combatido pela força. Ataque às Torres Gêmeas. Nesse contexto de polarização crescente, em 11 de setembro de 2001, um grupo de fundamentalistas islâmicos agiu de forma violenta e inesperada. Lançou 2 aviões comerciais sequestrados sobre as Torres Gêmeas do World Trade Center, de 110 andares em Nova York, e um terceiro contra o prédio do Pentágono em Washington. Foram atingidos, assim, 2 grandes símbolos do poderio americano, econômico e militar, respectivamente. Pentágono é onde decide as questões militares, CIA, FBI, investigação e etc. E as Torres Gêmeas, o maior prédio comercial do mundo, muito da economia mundial estava nesses 2 prédios. O governo dos Estados Unidos, liderado por George W. Bush, responsabilizou a rede Al-Qaeda, a base, comandada por Osama Bin Laden, pelos atentados e convocou seus aliados, entre os quais Reino Unido, para uma cruzada contra o terrorismo. Em 7 de outubro de 2001, forças anglo-americanas, americanas e inglesas, e seus aliados atacaram o Afeganistão, com a ajuda da Aliança do Norte, grupo de milicianos afegãos contrário ao Talibã. Ou seja, eles pegaram pessoas naquela região que eram contrárias ao Talibã, que queriam eles fora do governo, se juntaram para fazer uma ofensiva militar. A vitória sobre o Talibã foi relativamente rápida. Formou-se então um novo governo composto de etnias afegãs rivais entre si, e liderada pela Aliança do Norte. Desde então, Osama Bin Laden foi sistematicamente perseguido e acabou sendo morto por forças norte-americanas em 1º de maio de 2011, em uma operação militar no Paquistão. Eu lembro nesse dia, não sei se vocês vão lembrar, 2011, os pais de vocês certamente, Barack Obama apareceu numa entrevista coletiva e disse que tinham pego Osama Bin Laden e os seus restos mortais haviam sido jogados no mar, não haviam deixado para ninguém, porque ele temia que se deixasse os restos mortais, as pessoas enterrarem, grupos religiosos fanáticos iam pegar os ossos, os restos mortais, iriam idolatrar, iam colocar numa caixa, seria um amuleto, digamos assim. Então, para não formar novos seguidores, para eles não terem esse algo material para idolatrar, jogaram-se ao mar. Assim como o Trump recentemente
apareceu numa entrevista coletiva e disse: pegamos o principal líder da facção que atua na Síria, a gente jogou no mar, a gente não deixou os restos mortais. Até porque faz sentido. Não sei se vocês viram, mas eu lembro desse dia. O Barack Obama apareceu, deu uma coletiva e falou: a gente pegou o Osama Bin Laden. Levou 10 anos para que ele fosse pego. Tem até matérias do Discovery, no History, dos americanos contando essa operação. Vale muito a pena assistir. Milhares de pessoas de diferentes nacionalidades, inclusive brasileiros que trabalhavam no World Trade Center, desapareceram nas chamas. O número de mortes no atentado de 11 de setembro de 2001 em Nova York foi de 3.044 pessoas. Foi uma tragédia, algo que ninguém esperava. Mais de 3 mil pessoas morreram do dia para a noite. De manhã, atacaram as Torres Gêmeas, ninguém podia imaginar. 3 mil vidas se foram instantaneamente. Uma tragédia, uma das maiores do século XXI, por enquanto, infelizmente. O caso do Iraque. A tensão aumentou no Oriente Médio em agosto de 1990, quando o ditador iraquiano Saddam Hussein ordenou uma invasão ao Kuwait por interesse nos poços de petróleo kuwaitianos e na ampliação da área de seu território banhada pelo Golfo Pérsico. O Conselho de Segurança da ONU exigiu que as forças iraquianas se retirassem do Kuwait e, como não foi atendido, autorizou o uso da força. Aqui, o que perguntou os objetivos da ONU: garantir a paz mundial. A ONU viu que o Saddam Hussein invadiu. Ele falou: meu, tira agora. Tira a gente quer a paz. Não tirou? Então, americanos, ingleses, franceses, japoneses, quem quiser e a gente puder, a gente vai usar a força militar nossa. E aí a força militar foi autorizada. Em 91, os Estados Unidos, a Grã-Bretanha e a União Soviética, que estava acabando, e logo depois veio a Rússia, mas acabou de fato em 91, o Muro de Berlim caiu em 89, além de vários países aliados, árabes como a Síria, a Arábia Saudita, atacaram o Iraque e obrigaram as forças de Saddam Hussein a deixarem o Kuwait. A partir de meados de 2002, adotando a teoria de guerra preventiva, ou seja, eu vou guerrear para prevenir uma guerra, prevenir um outro atentado, o então presidente norte-americano George W. Bush passou a dizer que era preciso invadir o Iraque, pois o país possuía armas de destruição em massa que seriam usadas em futuras ações terroristas contra os Estados Unidos. Para a maioria dos analistas, porém, as razões que conduziram à invasão do Iraque foram a intenção do governo Bush de impor uma ordem mundial unipolar sob a liderança dos Estados Unidos, de falar que quem manda no mundo é os Estados Unidos, nós somos a principal potência econômica, militar, ainda mais que a União Soviética tinha acabado há pouco tempo, o interesse norte-americano pelo petróleo no Iraque, país que possui a segunda maior reserva mundial do petróleo. Que legal, flash vermelho, vai lá achar o flash reverso. Essa sempre contradição, briga, discussão. Os americanos, principalmente o presidente, falou: não, a gente invadia não porque a gente queria petróleo. A gente queria chegar nesse país porque eles tinham armas de destruição em massa e se a gente não invadisse, eles iriam usar essa arma para atacar Nova York, Washington, Flórida, algum país na Europa, na América do Sul, talvez. Então a gente fez isso para promover a paz. A gente não tinha interesse nenhum. Já para críticos dizem que não. Olha, os americanos invadiram porque eles queriam petróleo. A mesma coisa caso o Joe Biden assuma a presença dos Estados Unidos. Ele disse que ou o Brasil aceita a ajuda financeira dos Estados Unidos para proteger a Amazônia ou vai impor sanções econômicas. O Biden diz: não, a gente tem interesse apenas em preservar a fauna, os animais, a flora, as plantas, as árvores, a biodiversidade. A gente vai dar esse dinheiro para as ONGs apenas para cuidar. A gente não tem nenhum outro interesse além da preservação. Já o então presidente Jair Bolsonaro, que vai ter mandato até 22, enquanto o Biden, se vencer, vai 24, disse: olha, não é bem assim. Nós não vamos aceitar isso, vocês têm outros interesses, vocês querem nosso minério, nossas riquezas para ganhar dinheiro, fazer indústria cosmética, farmacêutica. Então a gente não vai aceitar isso. Nós somos autoridade máxima em nosso território e vai ficar esse choque, esse embargo. Então, o que for acontecer em janeiro de 2000, a partir de 2021, caso o Biden assuma, fique bem claro, porque vai que eu falo que o Biden vai assumir, que vai ser o presidente, aí acontece uma reviravolta, ele perca e o Trump governe. Caso ele assuma,
tem a posse dele lá, bonitinho, pomposo, assuma. Ele disse que ia fazer isso, ele prometeu isso em campanha. Dificilmente um presidente promete algo de campanha e não cumpre. Certamente, se ele assumir, ele vai cumprir. Então, preste atenção, ano que vem, como é que vai ficar esse caso Brasil, Amazônia e Estados Unidos? Certamente vai entrar para os livros de história, certamente, quando lá na frente os filhos de vocês estiverem estudando história, vocês vão falar, pô, eu lembro disso, eu estava viva na época, o professor Cabeçudo lá falou para eu prestar atenção, porque isso ia cair no livro de história. É história, então preste atenção nisso, beleza? Faltam 10 minutos para acabar a aula. Em 2003, a poderosa máquina do Ocidente invadiu o país e submeteu Bagdá, sua capital. O mundo descobriu perplexo que o Iraque não possuía as tais armas químicas, que tinha servido de pretexto para a invasão. Na gestão Barack Obama, iniciada em janeiro de 2009, o governo norte-americano começou a devolver o controle militar do Iraque aos iraquianos. Em 15 de dezembro de 2011, o processo é concluído em uma cerimônia que oficializou o fim da guerra. Dias depois, os últimos soldados estadunidenses deixaram o país. Peço que vocês façam essas 3 perguntinhas em casa, por gentileza. Além das questões na página, das páginas dos 295, 296, 297, 298 e 299, 300, beleza? Até a página 300, para que vocês treinem para vestibulares, provas, etc. Levantes populares na África e no Oriente Médio. No final de 2010, teve início uma série de levantes populares em países africanos e no Oriente Médio, chamada Primavera Árabe. O estopim desses levantes foi a autoimolação do tunisianismo Mohamed Bouazi, um vendedor ambulante de 26 anos que ateou fogo ao próprio corpo em protesto contra o desemprego e a baixa qualidade de vida no seu país. Sua morte foi o ponto de partida para uma onda de protestos com efeito dominó. Em janeiro de 2011, a revolta popular derrubou o ditador da Tunísia, Zine El Abidine Ben Ali. Em fevereiro do mesmo ano, caía no Egito o ditador Hosni Mubarak. Em outubro, na Líbia, Muammar Gaddafi era liquidado após ter provocado uma guerra civil no país. E, em novembro, Ali Abdullah Saleh, do Iêmen, teve de deixar o poder e fugir do país após meses de protestos populares. Nossa, na época isso noticiou bastante. Foi a chamada Primavera Árabe, que estavam ocorrendo nos países ali do norte do continente africano e Oriente Médio. Pessoas protestando, ficando semanas na rua, em praça pública, morrendo, pessoas atirando fogo no próprio corpo. A população levantou e falou, não, chega, basta, a gente não aguenta mais, acabou. Aí depois cada país teve novas eleições, nova constituição, outra pessoa sumiu, saiu o rei, saiu o primeiro-ministro, enfim, mas nesse mundo houveram uma série de protestos. Aqui uma imagem, o povo lotou as ruas em protestos gigantescos e com a ajuda das redes sociais conseguiu derrubar ditadores corruptos e sem escrúpulos, como o egípcio Hosni Mubarak, aqui a imagem de Tahrir, Cairo, Egito, 2011. Esses movimentos chamados pela imprensa de Primavera Árabe continuam sacudindo países como Bahrein, Kuwait, Omã, Argélia, Marrocos e Síria, onde o governo de Bashar al-Assad, que governa desde 2000, no ano 2000, sucedendo o pai dele que governa desde 70, apoiado pela União Soviética, reprimiu a população brutalmente e está sendo acusada pela ONU de crimes contra a humanidade. Primavera Árabe, termo criado pela imprensa para traduzir o despertar dos povos árabes contra condições socioeconômicas em que vivem, e também é alusão às revoluções de 1848 na Europa, conhecida como Primavera dos Povos. Em 1º de março de 2012, Kofi Annan, então representante da ONU, fala na sede do organismo em Nova York sobre a crise recente que se desenrola na Síria. Ele foi destacado para mediar o conflito entre a oposição e o governo e que tinha resultado até 2012 na morte de 9.000 pessoas, segundo dados fornecidos pela ONU. Até precisaria de mais tempo para explicar um pouquinho mais o que ocorreu na Síria, para vocês entenderem como que é a vida de um refugiado, que é algo complexo na Síria. Continuando a leitura, nesses levantes ocorridos na África do Norte e no Oriente Médio ao longo de 2011, a mobilização popular contou com a ajuda das redes sociais, telefonia móvel e TV Al Jazeera. Os governos ditatoriais, por sua vez, usaram a censura à internet e o grampo telefônico, além de uma violência indiscriminada para reprimir os manifestantes. Raramente o governo atendeu alguma das exigências populares para não ser derrubado do poder, como aconteceu na Arábia Saudita. Os regimes contestados têm em comum o fato de serem ditaduras que impedem a população de exercer a sua cidadania. Ninguém vai para a rua para protestar se o país está bem economicamente, todo mundo tem emprego, saudável, liberdades, etc.
Entre as razões, podemos citar o imperialismo europeu e norte-americano, que além de explorar economicamente a região, dê apoio armado e financeiro a governos autoritários locais, enorme desigualdade social e econômica vigente nos países onde ocorreram esses levantes, baixa qualidade de vida da maioria da população desses países, existência de ditadores corruptos que se perpetuam no poder. Ben Ali governa a Tunísia havia 23 anos, Muammar Gaddafi, a Líbia, 42. O cara da Síria desde o ano de 2000, ocorreram esses protestos em 2010, sucedendo o pai dele que estava no poder desde os anos 70, que era apoiado pela então União Soviética, ou seja, uma ditadura socialista. A opressão à mulher e a censura aos meios de comunicação, entre outros. Cara, é óbvio, se você está rico, com emprego, você tem tudo na sua casa, come do bom e do melhor, tem entretenimento, você tem liberdade para falar o que quiser, você é uma mulher livre, você é um homem livre, você não vai para as ruas protestar. Se você vai para as ruas protestar, porque algo de grave tem, crise econômica, falta de liberdade, entre outros motivos que fizeram nós, brasileiros, protestarmos. E os governos, na época, Dilma, Temer e Bolsonaro, não reprimiram, nem reprimem com violência, deixam o povo protestar, porque é o certo a se fazer, é o certo. Seria absurdo se algum deles reprimisse com violência, diferentemente desses países onde o governo usou de violência para protestar por pessoas que estavam protestando por esses governos serem ruins. Enfim. Esses movimentos populares têm exigido a democratização do regime, a fim da censura aos meios de comunicação e a melhor qualidade de vida para a população, trabalho, saúde e educação. Imagine que no Brasil, naquela época dos protestos, 2003, 13, principalmente 2015, 16, 18, agora um outro protesto, se o governo usasse de violência, se a prefeitura, o governo do estado ou o governo federal usasse ou venha usar de violência. Vai ser um absurdo. Todo mundo vai ficar revoltado, vai ficar abismado, vai ficar... Como assim? Você é um governo ruim? A gente protesta porque você é ruim e você usa de violência. Ou quão perverso você é. Graças a Deus a gente não teve esse problema no Brasil. Mas nesses países, infelizmente, pessoas morreram e eles ainda estão em crise. Precisaria de mais tempo para explicar o caso da Síria, com calma, para vocês entenderem um pouquinho do que ocorreu lá, como que é difícil a vida de um imigrante sírio, como a gente tem que analisar com calma a questão da migração, dos refugiados, é um assunto complexo. Eu vou pedir que vocês façam essas questões até a página 300 em casa, aqui é a 295, só a resposta 296, 297, por gentileza. Aqui temos uma imagem como fonte da página 298, uma loira, meu iPhone está tocando, meu iPhone está tocando. Vocês vão analisar essa charge. Tem texto como fonte na página 299 e umas perguntinhas para vocês fazerem na página 300, beleza? Havendo live, semana que vem, na segunda-feira, a gente corrige essas essas questões. Eu leio as questões, vejo o que vocês colocaram, falo a resposta certa. E aí, havendo live semana que vem, a gente corrige, inicia e termina Brasil na nova ordem mundial, beleza? Alguma dúvida por enquanto? Não, professor, nenhuma dúvida. Não. Agradeço a participação de vocês. Peço mais uma vez o espaço que seria na próxima live, que seria agora das 10 horas até as 10h50, ou seja, vocês vão ter uma hora completa para fazer, por gentileza, essas questões até a página 300. E aí, havendo live semana que vem, a gente já inicia corrigindo essas questões para que vocês possam aprofundar os conhecimentos de vocês, beleza? E aí, às 10h50, sejam prontos para a aula do próximo professor, a professora Alex. E vocês, muito obrigado, agradeço a participação de vocês. Qualquer coisa, pode mandar mensagem, estarei à disposição. Boas férias, caso a gente não se veja mais semana que vem, enfim. Amanhã, Geografia e Recuperação para 3 alunos, Matheus, Joel e Luigi. Carol, obrigado pela aula de hoje. Boas férias, caso a gente não se veja quarta e quinta-feira. Camille também, que está com a Carol, boas férias, caso a gente não se veja mais. Muito obrigado. Nos vemos amanhã, semana que vem talvez, ou no próximo ano, já no primeiro colegial. Muito obrigado, foi um prazer. Conte sempre comigo. Tchau, tchau.